Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações nos últimos dias e principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente para esses preços aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Pedro Schick, ele que é analista de grãos e proteínas animais da Redpoint Global Markets, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Prazer é todo meu. Prazer também falar com a audiência de vocês. Pedro, a gente está no momento de muitas regiões do Brasil entrando ali na reta final de colheita, colheita avançando bem em outras. Como é que vocês da Redpoint estão observando esse avanço de trabalhos de colheita? Quais as expectativas de produção para essa safra que vocês têm? Perfeito, Guilherme. Então, justamente a gente já, como há algum tempo a gente já vem, né, o trabalho de colheita a 50% já, da última vez que a gente revisou os nossos números, que a gente faz essa revisão mensalmente. Então, a gente já não mudou mais tanto. Hoje saiu, inclusive, a Conab cortando 1 milhão de toneladas na produção do milho brasileiro, também muito devido à segunda safra. Mas a gente está bem próximo desse número, algo em torno aí de 114, que 114,5 é o nosso número para a produção Brasil hoje. E aí, Pedro, como é que isso tem influenciado as cotações do milho no mercado brasileiro, esse avanço de colheita e essa oferta chegando efetivamente no mercado? Não, perfeito. A gente viu realmente quando a colheita começou mais pesada, uma pressão em cima dos bases no mercado doméstico, mas o mercado internacional tem influenciado muito. O Brasil, apesar desse corte de hoje, de agora de manhã da Conab, continua com uma produção, um nível excelente de produção, e é um momento em que o mercado internacional precisa de muito milho. E os lineups, a exportação brasileira está muito forte também por conta da ausência da Ucrânia durante esse tempo, embora isso tenha mudado nos meses recentes, mas também porque, apesar de tudo, a Ucrânia também vai ter uma produção muito menor de milho, os Estados Unidos também espera-se que não vá produzir mais tanto. Então, apesar dessa pressão nos bases devido à colheita, que é sazonal, é normal, o mercado doméstico tem também fornecido bastante suporte para os preços de milho. E aí, Pedro, a gente olhando, né, hoje as cotações ali na Bolsa Brasileira rondando os R$ 90, um pouquinho abaixo, 87, chegando até 92, 93. É esse o patamar de preços que a gente deve ter nesse restante de ano, rondando esses R$ 90 a saca? Puxa vida, aí é difícil dizer, né? Mas o que eu posso comentar em termos de fundamentos que podem impactar isso, acho que o relatório do SJ de amanhã vai definir muita coisa, porque agora com a colheita praticamente finalizada no Brasil, é, o- o- a volatilidade que o mercado brasileiro vai adicionar ao preço não é mais tanta, né? A gente tem um mercado doméstico que é relativamente estável, o etanol de milho tem crescido ainda bastante, mas já não tem dobrado a cada ano, como a gente vinha vendo. Então, muito do que vai ditar o que vai acontecer no preço aqui na Bolsa Brasileira é dólar e Chicago. E a gente sabe, nos próximos 3 a 4 meses, o que vai mexer em tudo isso é como vai se desenrolar a situação na Ucrânia e como vai ser a produção americana, que existe um grande debate sobre a produtividade deles no relatório amanhã. E aí, Pedro, você comentou agora há pouco das exportações, né? A gente tem visto números bastante robustos nesses últimos meses, comparando com o ano passado, crescimentos bastante grandes. A gente deve esperar volumes mantendo esses níveis altos durante o restante dos meses? A gente espera que sim, a gente espera que sim, porque, como eu comentei, a gente teve nesses últimos meses alguma pressão nos preços por conta da liberação, né, o corredor de exportações da Ucrânia e assim por diante. Então, que era um prêmio de risco que existia embutido nos preços do mercado, que foi retirado uma vez que começam a sair volumes, embora a gente não saiba quão grandes e quão consistentes eles vão ser ainda. Mas o que acontece é a gente tem esse balanço no mercado agora de entre quanto vai ser retirado de toneladas lá dos Estados Unidos, quanto vai aumentar na Ucrânia, mas de qualquer forma
a guerra já afetou a produção deles e eles vão ter menos produto para o ano que vem. A gente tem um debate se a produção dos Estados Unidos vai ser maior, vai ser menor, mas de qualquer forma, ela já vai ser menor do que no ano passado. O próximo ciclo de plantio também logo começa, Brasil e Argentina. A gente tem uma situação complicada na Argentina. O milho a gente sabe que tem um custo, tem um investimento mais alto do que a soja, então também é algo que pode fazer com que o produtor argentino vire um pouco mais para soja do que para milho no próximo ciclo. Então, tudo isso eu acho que são fatores de suporte para a exportação brasileira no mercado internacional. E aí, Pedro, dentro ainda dessa questão da exportação, a gente tem um fator China prestes a chegar aqui no nosso mercado. Como é que você está acompanhando essa situação? Quando que a China deve chegar no mercado brasileiro? E aí, essa chegada da China pode mudar um pouquinho esse patamar de preços, até a logística do milho aqui no Brasil? Perfeito. O quando é sempre muito difícil, porque todas essas coisas envolvem legislação, né? Então, e aí é bem complicado os trâmites aqui, os trâmites lá, a gente não sabe o que os protocolos que a gente tem até agora possibilitam, são passos em direção a, e a gente tem visto a China comprando um pouquinho de soja ali nos lineups, a China tem aparecido como um comprador minoritário. O que a gente entende como impacto para preço seria mais para preço Brasil, porque essa demanda chinesa já está no mercado internacional, ele já tem comprado milho, e uma coisa importante de mencionar é que a China, a gente espera que a China continue comprando milho, isso foi uma coisa que começou, sei lá, em 2021, né, que foi quando eles começaram a se recuperar da peste suína africana, e aí a produção de milho não acompanhou o novo nível de demanda por conta do rebanho. Esse movimento que começou em 2021 teve um pico 2 anos ali depois e agora começa a se estabilizar. Mas a gente espera que ele nunca volte para os patamares de quase zero, menos de 5 milhões de toneladas, ou pelo menos para o futuro próximo, né, para as próximas safras. Porque ainda existe um gap entre demanda e produção na China. Então, essa demanda já existe e ela já é presente no mercado e a gente não, embora a gente não espera que ela assuma, a gente também não espera que ela aumente muito, porque um dos pilares do plano do governo ter uma produção doméstica forte de milho do governo chinês. Então, é uma demanda que já está precificada no mercado internacional. O que pode acontecer como essa demanda agora não tem que ir para a Ucrânia ou para os Estados Unidos, os chineses não têm que ir para a Ucrânia ou para os Estados Unidos para suprir essa demanda, eles têm um novo fornecedor, que seríamos nós, pode impactar o mercado brasileiro. Então, talvez um pouco premium, um pouco bases. Então, esse seria mais o impacto, mais até do que o impacto geral de preços. E aí, Pedro, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para o outro lado da cadeia, né, o consumidor de milho aqui no Brasil, como é que está a vida desse pessoal, o setor de proteínas, de rações, diante de todo esse cenário que a gente acabou de comentar aqui? Perfeito. Então, assim, se a gente olhar em relação ao ano passado, a gente com certeza está numa situação mais confortável em termos de balanço de oferta e demanda. Não necessariamente preço, mas em termos de balanço de oferta e demanda. A gente teve uma produção muito mais, num nível muito melhor. A gente vai, segundo o que a Conab está estimando, a gente vai fechar o ano com estoques melhores, mas a gente tem esse jogo entre o mercado querendo comprar, porque passou um ano com uma oferta muito baixa, então o mercado doméstico querendo comprar, a gente ainda tem exportações, embora não recordes como eram nos últimos 2 anos, mas ainda bastante fortes de carnes, então o setor não está mais exportando recordes, mas está bastante aquecido ainda, então existe uma demanda, e a exportação com bastante apetite por conta de todos esses fatores externos que a gente falou. E no meio de tudo isso, um ano de eleição, o dólar o real bastante volátil, né? Então, é uma situação de bastante incerteza, isso a gente pode falar com certeza. Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário que tem movimentado e que pode movimentar as cotações do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, perfeito. Agradeço muito a audiência de vocês também pelo convite. Eu acho que, assim, o relatório de amanhã, principalmente para o mercado de milho, vai definir muito do que a gente vai viver nos próximos 3 meses, né? O relatório de amanhã tem uma mudança de metodologia do USDA, então eles passam de uma produtividade que é projetada com base no modelo para uma produtividade que é projetada com base em pesquisa, e depois eles ainda fazem mais uma mudança que eles vão a campo coletar amostras e fazer essas análises. Então, o relatório de amanhã tem muito potencial de trazer bastante volatilidade para a produtividade do milho especificamente, da soja também, mas um pouco mais para frente, por causa do calendário, mas e ele vai definir muito do que a gente vai ver, do que a gente vai ver de patamar de preço nos próximos 2 a 3 meses, porque se eles cortarem demais, pode ser que compense o fator corredor de exportações. Se eles não cortarem tanto, ou nem chegarem a cortar, então aí uma correção de preços vai ser devida. Então acho que amanhã a gente tem um dia bastante importante para ficar de olho no mercado. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau, Guilherme. O Pedro Schick, ele que é analista de grãos e proteínas animais da Headpoint Global Markets, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário do mercado do milho nesse momento, o que tem influenciado as cotações e principalmente o que pode mexer com esses preços daqui para frente. Aí, entre os destaques que o Pedro trouxe aqui para a gente, muita atenção ao relatório do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai ser divulgado amanhã, na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto. Esse relatório, com estimativas de produção para a safra norte-americana, pode ditar um pouco o ritmo, o lado que as cotações vão se movimentar nos próximos 2, 3 meses. O Pedro destacou aqui pra gente que cortes nessa produção podem jogar essas cotações para cima, manutenção ou não, o não corte da produção pode pressionar esses preços para baixo. Então, muita atenção na divulgação do USA de amanhã. Claro que o Notícias Agrícolas vai trazer todas essas informações assim que o relatório for divulgado, já vai estar tudo disponível aqui no Notícias Agrícolas. Outro ponto de atenção para o produtor brasileiro são as movimentações cambiais. O Pedro destacando que estamos em um ano de eleição, com isso essa taxa cambial é bastante volátil, o real, o dólar, isso pode influenciar no mercado, pode influenciar nos preços também nos próximos meses. Então esses são os pontos principais de atenção para onde os preços do milho podem ir daqui para frente, o relatório do USA de amanhã e as movimentações cambiais aqui no Brasil. Antes da gente encerrar, vamos conferir como é que estão os preços do milho nesse momento, começando pela Bolsa Brasileira AB3. Você vai ver as cotações aí na tela para você acompanhar com a gente. A gente vai colocar esses preços da B3 aí para você acompanhar. Agora sim, o vencimento setembro de 2022, subindo 1,06%, valendo R$ 87,93 a saca. Novembro 22, valendo R$ 90,48, alta de 1,04%. Janeiro 23, valendo R$ 93,10, alta de 0,86%. E o março 2023, valendo R$ 94,07 a saca, alta de 0,45%. Agora vamos ver as cotações lá em Chicago. Bolsa de Chicago, mercado norte-americano, setembro 2022, valendo $6,27 o bushel, alta de 6 pontos. O dezembro de 2022, valendo $6,24 o bushel, alta de 5,75 pontos. Março de 2023, valendo $6,31 o bushel, alta de 5,25 pontos. E o maio de 2023 subindo 4,75 pontos, valendo $6,34 o bushel. Essas as cotações do milho em Chicago, também na Bolsa Brasileira. Você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar todos os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixar o seu like, mande também o seu comentário, a sua pergunta, participe e interaja conosco e com a nossa programação. Também não deixe de clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.